Muito boa tarde, prazer imenso recebê-los mais uma vez aqui na TV Morada, nos seus canais de Rio Preto, Araraquara e Ribeirão Preto e também no canal 7 da NET. Vamos iniciar a partir de agora mais um programa Morada Agora, porque agora é hora da notícia, agora é hora da informação, agora é hora do regime, um resumo dos fatos que estão acontecendo em todos os cantos. Polícia, esporte, economia, cultura, defesa do consumidor. Um programa que traz aí os fatos das regiões de Ribeirão Preto, Rio Preto e Araraquara, repito. Pois é, daqui a pouco nós teremos entrevistas aí, nós vamos repercutir a questão da volta às aulas das escolas públicas e privadas. E a pergunta que eu faço desde o início do programa: você pai, você mãe, você que é responsável, você é aluno, você é favorável ou não? Ou vamos esperar até o final do ano, quando existe a previsão aí de uma vacina, pelo menos a chinesa? Esse também é um dos assuntos daqui a pouco que nós vamos falar e nós vamos destacar. Mas vamos começar com boas notícias, né? Cai drasticamente o número de acidentes, mortos e feridos nas rodovias do estado de São Paulo. Por quê? Nós vamos falar daqui a pouco aqui no nosso programa. Mais o quê, hein? Olha aqui, mais de Rio Preto não tem data definida para o retorno às aulas. Esse é um dos assuntos que nós vamos comentar aqui no nosso programa. E no teatro? Você quer fazer teatro, tem vontade de fazer teatro? Olha, nós vamos dar dicas para você, hein? E o mais importante, para atuar, para dirigir, e de graça. Isso é muito importante. Além disso, tem um júri popular que está acontecendo na região. E o assunto é um marido que matou a esposa. Que tristeza, né? Pois é, estamos nesta quinta-feira, 24 de setembro, Primavera Brasileira. O nosso programa Morada Agora já está no ar. Agora baixou tudo, né? Mais. Tá bom. Vai. Bom, nós queremos a participação de vocês, nossos telespectadores, que é a razão principal do nosso trabalho e do nosso jornalismo, que você participe através do WhatsApp. Tá aí o WhatsApp, que é o 1798-802-7000. 1798-802-7000 é o nosso WhatsApp. Mande vídeos, textos, comentários, áudios, o que você quiser. Participe conosco. Nós queremos essa interação com vocês. Estamos transmitindo pelo 43.1, sinal aberto na região de São José do Rio Preto, aqui para cidades da nossa região, num raio de 50 quilômetros. No 8.1 em Araraquara, para cidades ali da região do centro do estado, e também no 26.1, que é o canal de Ribeirão Preto para o norte do estado de São Paulo. Muito boa tarde, minha querida Mari, como é que vai? Tudo bem, Mari? Tudo em paz? Boa tarde, Storino, tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde a todos. Você é sempre otimista, Mari, isso me dá uma certa tranquilidade, né? Porque, e é bem-humorada, né, quando quer, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Fazer um grande jornal, né, Mari? Vamos, com certeza. Tá certo. E a palavra de início... Gratidão. Gratidão. Essa palavra é impressionante, a força dela, né? É isso. Ô, Mari, nós vamos começar com boas notícias. Nós temos aí vários fatos, porque de más notícias estamos cansados. Qual que é o primeiro tema? Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a volta às aulas. Tem muita gente aí que não está querendo voltar, com medo e com toda razão. E tem muitos pais também que estão loucos para as crianças voltarem porque eles precisam trabalhar e sustentar a família. Não é isso, Mari? É isso mesmo, Storino. Vamos começar com o anúncio aí feito pelo diretor da Sinovac. Ele revelou que os testes estão indo muito bem nessa terceira fase. Então, uma boa notícia aí para toda a população. Mais de 60 milhões de doses aí da vacina serão destinadas aos paulistas, segundo ele. Vamos ouvi-lo. Ficou muito bom, nós entendemos mutuamente e essa teste de fase 3 está indo muito bem.
我们呢对我们的疫苗的有效性和安全性非常有信心，我们非常相信呢，在近期可能1-2个月内呢，我们能得到好的结果。Nós confiante essa vacina de Coronavac, tanto para a segurança quanto para a eficiência, vai ser bem testado e daqui a 1 mês ou 2 meses a gente já vai sair resultado de fase 3。在此同时呢，我们在中国北京的团队呢，也在辛勤的工作。在过去的几个月中呢，他们完成了这个工厂的建设。Também nosso time lá em Beijing, nós trabalhamos duro e nós conseguimos dentro de 5 meses construir uma fábrica nova somente para a Coronavac。我们的团队呢会加班加点、夜以继日的工作，然后来保证呢，今年呢向巴西呢提供这个4600万剂的疫苗，以及明年呢我们会尽我们最大的努力呢，在2月份之前呢提供到总共6000万，然后按照这样呢交付给巴西的人民。Nosso time lá em Beijing vai trabalhar dia e noite para garantir fornecimento de essas 46 milhões de doses e mais até o fevereiro chegar a 60 milhões de doses. O governador de São Paulo mandou vir depressa o senhor Xin Hang, que é diretor da Sinovac. E ele deu uma entrevista longa e foi traduzida aí por esse outro chinês, porque é muita conversa fiada nas redes sociais e muita gente tentando boicotar a vacina chinesa, dizendo barbaridades sem nenhuma comprovação científica. E o senhor Hang, ele veio dizer que desde 2004 a Sinovac é uma empresa que vem trabalhando contra todos os tipos de vírus, inclusive o H1N1. E disse o seguinte: olha, nós estamos à frente da Covid há muito tempo porque estamos pesquisando. Mas, em nenhum momento, ele quis falar a respeito de testes e também sobre a eficácia da vacina. É uma questão médica estratégica. O governador do estado é política, tanto que, por diversas vezes, tem dito que quem fez e quem tomou a vacina nessa primeira fase e na segunda teve poucas complicações, poucos efeitos colaterais. E agora, Mari, nós temos aí o Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, que inclusive está construindo fábricas, uma delas me parece que é em Araraquara, em Segredo, para que a vacina também seja produzida aqui no Brasil. Você viu, Mari, que ele falou a respeito de 60 milhões de doses até fevereiro, mas são 2 doses para cada morador de São Paulo. Lembrando que o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Mais os que vêm para cá, que vão tomar a vacina na marra, vamos necessitar de pelo menos, Mari, 100 milhões de doses para imunizar toda a população. E a grande pergunta fica é aquela: por quanto tempo essa vacina será eficaz para imunizar? 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos? Ninguém sabe até agora. Só o tempo dirá. Vamos ouvir o Dr. Dimas, Mari, para ver o que ele fala, porque ele está muito cauteloso com relação aos resultados. Porque nós temos o lado político de Dória e o lado médico do Dr. Dimas Covas. Vamos para o lado médico. Nós ainda não concluímos o estudo de fase 3, ele está em andamento. Os resultados eles são de conhecimento de quem controla o estudo, que é um organismo internacional. E, portanto, além de afirmarmos que não houve a incidência de efeitos colaterais adversos graves, nós ainda não temos os dados disponíveis em relação à eficácia. A eficácia será demonstrada uma vez terminado a inclusão dos 9.000 voluntários, né, em 2 doses vacinais. A partir daí, então, previsto para acontecer até o dia 15 de outubro, a partir do dia 15 de outubro, poderemos ter o aparecimento dos resultados de eficácia que permitirão o registro da vacina na Anvisa. Tá? A Sinovac iniciou também um estudo de fase 3 na Turquia, anunciou também recentemente, e isso vai corroborar lá na frente o processo de registro dessa vacina no mundo. Então, isso é muito importante, que todos nos unamos aonde estão sendo realizados os testes com a vacina, e o Brasil está na frente nesse processo.
Bom, Estorino, a vacina aí em andamento, a produção, mas o que muita gente quer saber neste momento, aqui em São José do Rio Preto também, é em relação à volta às aulas, né? Ainda não tem uma data definida, o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid de Rio Preto, junto à educação, estão definindo aí uma possível data para esse retorno presencial. E sobre esse questionamento também tem muitos pais que são contrários e outros favoráveis. Também escolas particulares que já querem também esse retorno. Sobre esse assunto, vamos falar agora com Fabiano de Jesus. Ele é coordenador geral da ATEM. A ATEM é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Municipal. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Estão me ouvindo? Ouço bem. Fabiano, eu queria que você ponderasse em relação a essa questão da volta às aulas, né? Apesar de ainda não ter uma data aí para a questão presencial, as aulas online já acontecem. Como que vocês da rede municipal avaliam aí uma possível volta? Bom, primeiro, esse tema é abordado em geral sobre 3 aspectos, né? Que é sobre quem defende a volta às aulas, sobre a questão cognitiva das crianças. O outro é a necessidade no debate da questão estrutural da saúde, né? E o outro é sobre a questão estrutural da educação, né? Então, essa discussão tem que ser feita de forma conjunta e para nós averiguarmos se há ou não a viabilidade de voltar às aulas. Então, sobre o primeiro tema, equivoque-se aqueles que falam que tem com argumentação com problemas do desenvolvimento cognitivo das crianças. Tem que voltar, é obrigatório, é necessário voltar às aulas de forma imediata, e, inclusive, perde toda a argumentação científica construída até agora para defender esse argumento. Porque, olha só, com base nesse argumento, por exemplo, as crianças de 0 a 2 anos, pegando a teoria desenvolvimento cognitivo do Piaget, por exemplo, ele fala que a criança, nessa fase, ela tem que ter o contato com o objeto, né? Ou seja, ela tem que ter contato com o mundo exterior e ela tem que ter a aproximação, o contato com esse objeto. Então, olha só, se nós pensarmos que dentro de uma escola as crianças terão um contato entre si com os objetos no interior da sala de aula, e nós estamos falando que o número de alunos de sala de aula é enorme, né? Não respeita nem o que se define a proposta do parecer, que é o CAC, que é o custo aluno qualidade inicial, estabelece uma quantidade de aluno por sala de aula, e nem isso o município respeita. Se nós pensarmos que nessa idade a criança não tem como não ter contato com as outras crianças, com um objeto no interior da sala de aula, com o próprio professor. Se pegarmos, por exemplo, o Plano Municipal de Educação, que estabelece que nessa faixa etária deve ter, no máximo, 3 crianças para um adulto, nós temos que pensar que são crianças que não têm condições de se estar no interior da sala de aula sem o contato direto com o professor, sem o contato direto a atividades mínimas, né? Desde a questão da higienização até a questão das questões pedagógicas, da alimentação. Então, ou seja, é inviável no meio da pandemia nós voltarmos às aulas de 0 a 2 anos. Se nós pensarmos que de 2 a 7 anos nós temos um processo, né, na fase de desenvolvimento da criança, onde ela, inclusive, desenvolve a relação da memória, né, a capacidade de entender o futuro e o passado, toda essa relação simbólica, né? Então, essa questão, quando nós voltamos no interior da escola, e nós vamos ter que explicar para as crianças, numa condição desfavorável, né, que as crianças não podem ter contato uma com a outra, que elas têm que ficar distante uma da outra. É inimaginável pensar nessa relação no interior da escola de aula. Quem propõe voltar à sala de aula nessa circunstância não sabe o que é uma... E se nós pensarmos que de 7 a 11 anos a criança está formando, né, a sua relação, o estágio operacional concreto, então, ou seja, deixa de ser egoísta,
começa a ter o seu contato com o outro, né? Tem essa proximidade da formação das relações com os alunos, nós vamos propor para eles uma formação completamente diferente, né? Que é o necessário para a sua formação humana. Então, olha só, isso são os argumentos daqueles que ganham dinheiro com educação, que falam que são assessores, né? Ou que trabalham com assessoramento de secretaria. Então, esse é um argumento. Agora, nós temos que pensar esse debate como um todo. Primeiro, o debate sobre a saúde. O primeiro direito fundamental da criança é o direito à vida. Se nós retiramos o primeiro direito fundamental, que é o direito à vida, nós estamos tirando aquilo que é básico de cada cidadão. Porque, olha só, o governo sabe que todas as redes no mundo, se volta a aula presencial, nós temos uma ampliação da infecção e do número de mortes. Isso é um dado estatístico em todo o mundo. Não tem dados que mostram o contrário. E onde voltou? As aulas simplesmente eram em lugares que estavam em curva descendente, onde tinha o controle sobre o estágio de contaminação da pandemia, que não é caso do Brasil. O estado de São Paulo está num platô altíssimo, que não consegue baixar, com inúmeras pessoas morrendo, e simplesmente agora nós estamos discutindo a proposta de volta de sala de aula, que é descabida, porque simplesmente espaços coletivos que não oferece risco menor que o interior da sala de aula, sequer foi aberto à população em geral. Agora, tem um outro debate tão estrutural das escolas. Nós vivenciamos hoje, na pandemia, a educação no Brasil, nada mais que o reflexo do que é a educação no Brasil até hoje. Infelizmente, a educação no Brasil foi estruturalmente precarizada, desmontada pelo governo, e agora nós estamos sofrendo o impacto da impossibilidade de fazer o trabalho mínimo, porque nós estamos falando que é um trabalho excepcional, não é um trabalho numa condição de normalidade. Nós somos contra ensino à distância ou qualquer ensino remoto na formação básica dos alunos. Agora, Fabiano, nós vivemos uma situação... Só pegando esse gancho seu, vamos mostrar uma arte aqui. Foi feita uma pesquisa, né, pela Secretaria de Educação aqui de São José do Rio Preto. Mais de 19 mil pais de alunos aí da rede municipal foram ouvidos por meio dessa pesquisa online, e 74% se manifestaram contrários aí para essa volta às aulas, né, de forma presencial, e 25% aí a favor do retorno. Olha aí a arte no quadro, Sorina. Eu até queria que você ponderasse também, que é um número bem alto em relação aos pais que são contrários, né? Pois é. Para esse retorno aí presencial aqui em São José do Rio Preto. Então, aí é que é a situação, né? Ele disse uma coisa que é difícil mesmo, controlar crianças, né? Eu não sei nem se no Japão, com a cultura que o Japão tem, que as crianças elas têm uma educação diferenciada. Eu falo educação, não é educação, a educação no contexto geral. Fala porque é da tradição deles. Se fala com eles, é para ficar quietinho, eles ficam. É como no judô, no karatê, eles são desse jeito. De eles obediência, são né? obedientes, são disciplinados. Nós somos sul-americanos, descendentes de latinos europeus, e também aqui com a nossa formação, nós temos outro tipo de comportamento bem diferente dos europeus. Então, é uma discussão que tem que ser feita. E eu dizia isso, viu, Fabiano, para o subsecretário de Cultura de Educação do Estado de São Paulo, e falava justamente, o ano foi perdido? Não, pelo amor de Deus, não foi perdido. Pelo que você está dizendo aí, se a aula online para crianças em formação, se ela não surte efeito, quer dizer que o ano foi perdido para essas crianças aí até os 5, 6 anos de idade, pelo visto, né? A legislação, foi aprovada a lei 14.040 desse ano, que foi a partir da medida provisória, que ela, na verdade, desobriga os entes da federação, na educação infantil, cumprir as 200 horas, que é o artigo 30 da LDB, e os 200 de eletivo e as 800 horas. Só que mantém no ensino fundamental e no ensino médio, né? Então, ou seja, no município de Rio Preto, como está acontecendo? Nós estamos, os professores estão trabalhando muito
inclusive saiu uma reportagem num jornal da cidade, do setor privado, mas expressa a situação da educação do município, os professores estão esgotados, então, ou seja, não é uma situação de trabalho que nós defendemos, né? Então, ou seja, mas na circunstância atual, nós, inclusive, tivemos a assembleia com os professores, tinham mais de 100 professores na assembleia, e foi deliberado com unanimidade a não volta esse ano. Então, a pergunta, respondendo objetivamente, o ano foi perdido? Nós apontamos que sim, né? Qual é o sentido de perder? Perder no sentido que, olha, infelizmente, o que deveria ser apropriado, né, ou trabalhado do ponto de vista pedagógico, não tem como ser de forma ampla, inclusive porque uma parte das crianças não tem acesso sequer ao conteúdo, porque não tem acesso às mídias eletrônicas, né? Então, ou seja, há um problema. O próprio CNDCA enviou um ofício à promotoria do município, exigindo que o município forneça, né, os meios necessários para essas crianças terem acesso à educação. É difícil. Agora, nós apontamos que é possível recuperar. Okay. É possível recuperar. Como que vai recuperar? Construindo mais escolas, diminuindo o número de alunos por sala de aula, porque o município, só para você ter uma ideia, 53% das crianças de 0 a 3 anos estão fora da escola em Rio Preto. Isso é um dado que o município oferece ao CIMEC, que é o sistema integrado do MEC, né? Então, ou seja, é possível recuperar, só que tem que investir em educação, construir escolas, diminuir o número de alunos por sala de aula, contratar professores para atender, inclusive nas aulas no contraturno, então, para fazer o processo de recuperação pedagógica. Então, ou seja, é possível, e nesse momento não é possível voltar às aulas, porque, infelizmente, nós temos que priorizar a vida das crianças, dos professores e da população. Ok, esse é o ponto de vista aí do representante das escolas públicas aí. A gente respeita essa questão estrutural, uma questão política que precisa ser discutida bem melhor. Se a situação aqui, se você diz que esses dados, 53% das crianças nessa faixa etária estão fora da escola, numa cidade que teoricamente é mais rica do que a maioria dos 5.500 municípios brasileiros, quer dizer que a situação da educação brasileira está literalmente um lixo. Se estamos numa situação dessa, né, Mari, em Rio Preto, você imagina o que eu vou cobrar no interior do Maranhão, no interior do Pará, no interior lá do estado nordestinos, que tem uma situação muito mais precária. Então a discussão tem que ser muito mais ampla realmente, e está demonstrando que a educação nesse país ainda não é prioridade para ninguém. Não foi para os companheiros do PT, não foi para os companheiros da direita e não está sendo também, até o momento, para o atual governo, se a coisa não mudar daqui a 2 anos, no final do governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a realidade. Obrigado, Fabiana, pela presença, viu? Foi um prazer falar com você aí. Foi um prazer. Ô, Mari, nós temos aí agora o ponto de vista de quem, Mari? Agora vamos falar ao vivo com a Letícia Banzato Monteiro. Ela é vice-presidente da Simpro, Sindicato dos Professores de São José do Rio Preto, que é relacionada às escolas particulares. Boa tarde, Letícia. Queria que você ponderasse a respeito dessa questão aí, né? Nos próximos dias pode aí sair essa questão do retorno presencial, ainda não está definido, mas qual que é o ponto de vista de vocês? Bom, a gente está vivendo um cenário, né, de uma crise econômica mundial. E aí, aliado à pandemia, a gente tem um cenário de desemprego gigante, né? A gente tem metade da população desempregada. A gente tem um cenário que se apresenta para nós de 10 milhões e 200 mil pessoas passando fome. Algumas pessoas já reduziram uma refeição por dia, outras já estão começando a comer dia sim, dia não. Então, a gente está num cenário de mais de 4 milhões e 600 mil pessoas contaminadas, né? Aqui no Brasil, chegando a quase a marca de 140 mil mortes. A gente está em 3º lugar nesse ranking mundial, né, de Índia, Estados Unidos, Brasil. Recentemente, a gente viu também que teve um recorde de 308 contaminados em 24 horas nesses 3 países, né, Índia, Estados Unidos e Brasil. O Bolsonaro, ontem mesmo, ele mentiu na ONU, né, dizendo que o auxílio aqui estava em $1.000, né, quando na verdade são R$600 e está diminuindo para R$300. Enquanto isso, o Bolsonaro, ele dá 1,2 trilhões... Letícia, por favor, vamos deixar a política de lado aí, vamos atentar
que a gente aqui não vai defender nem um lado nem o outro, a gente espera. Abrir um discurso. Não, nem vou defender o presidente não nessa história, porque se fizer as contas aí de todo mundo, inclusive de quem recebeu as mulheres, quem recebeu no final chega perto de $1.000. Então a gente entrar nessa discussão aqui não é legal. A gente quer saber o posicionamento das escolas. Um ponto principal é o seguinte: ontem eu vi o Colégio Bennett, lá de Belo Horizonte, que pertence à Igreja Metodista, fechou as portas em 2021. Está fechado. A pergunta básica é se as escolas vão sobreviver, as escolas vão sobreviver com essa crise, vocês vão voltar com os alunos aí, conforme disse aí o representante do ensino público aí dos professores, dizendo que ele deixou entender isso, que vocês querem forçar a barra porque ganham dinheiro para que possa voltar com os alunos para faturar. Ele, como é público, ele fala que não. E a pesquisa diz que 75% não quer que volte. Eu queria saber esse posicionamento, por gentileza. Sim. Bom, eu reivindico, né, o mesmo posicionamento da CSP com Lutas, que é uma central sindical e popular, que defende que as escolas devem permanecer fechadas para as vidas serem preservadas, né? Entendi. Então, a gente está reivindicando que tanto os pais, as mães, os familiares não mandem seus filhos para a escola, né, que tomem à frente dessa iniciativa, que ajude, né, a nos organizarmos, né, nós, dos sindicatos, das centrais, dos movimentos sociais, para a gente não voltar, porque o ano, a gente precisa defender a vida em primeiro lugar. As aulas, elas se recuperam, né? Existe uma possibilidade de recuperação. É lógico que é desastroso, nós estamos vivendo uma pandemia, mas as vidas são mais importantes para nós, né? Então, a gente viu, por exemplo, no caso de Manaus, que em uma semana 600 professores foram contaminados. As escolas privadas do Rio de Janeiro, por exemplo, elas também mostraram que a maioria delas não abriu, né? Entendi. Então, nesse contexto que a gente está falando, por exemplo, na nossa cidade, falta água, né? A Vila Itália, a ocupação da Vila Itália, a favela que a gente tem em Rio Preto, os companheiros lá não têm água encanada, não tem água. Como é que a gente fala de voltar à aula num cenário em que as pessoas não têm água? Não adianta falar de máscara e álcool gel se as pessoas estão encaradas. Então, como é que a gente pode reivindicar a volta às aulas? A gente tá falando... Bom, então existe um perigo aí muito grande, que são as crianças que podem ser contaminadas e assintomáticas e levarem o vírus para dentro de casa. Essa é uma preocupação que nós temos também aí, porque pode acontecer. E essa pandemia, quando começou na Lombardia, na Itália, e que o primeiro-ministro Giuseppe Conte jogou todo mundo lá para dentro de casa e ninguém sai, o vírus foi levado lá para dentro pelos jovens que estavam aí nas ruas daquela época lá e contaminaram e mataram muitos dos pais deles, avós, lá na cidade, na região de Milano. Essa é uma preocupação maior que nós temos. Agora, como é que se isola essas pessoas em casas pequenas que nós temos aí e com crianças que convivem com os avós, com os pais? Essa é a discussão principal, esse é o ponto principal que vocês discutem, porque criança... até agora, me parece que eu vi um menino agora de Tanabi, né, Mari, que teve lá um problema lá mais novo, mas criança mesmo aqui em Rio Preto, desses 500 e tantas mortes aqui, acho que não teve nenhuma criança, a princípio que eu saiba aí. Só se teve com comorbidade, porque as crianças, até o momento, a maioria são imunes ao vírus, mas os pais e os avós não, né, ô Letícia? Exato. Então, teve até um estudo que a Fiocruz publicou, né, que 9,3 milhões de brasileiros são idosos ou com doenças crônicas, né? Pois é. E que moram com crianças em idade escolar. Então, assim, não adianta a gente falar de volta às aulas, sendo que essas crianças têm família, moram com idosos, com pessoas doentes. E fora, e também a gente está falando de todo um cenário de trabalhadores da educação. São professores, mas tem os faxineiros, tem os porteiros, tem toda a comunidade escolar, além da família das próprias crianças. Ô, Letícia, então, inclusive nessa... trabalho, emprego, para todas as pessoas ficarem em casa. Pois é, agora se a pesquisa diz 75% são contra, eu acho que a maioria, numa democracia, é que deve ser levada em conta. Eu não sei como é que vai ser o posicionamento do prefeito da cidade, não sei como é que vai ser o posicionamento do próprio governador. Ou então, para variar, na política, tem aquela história, cada um vai decidir do jeito que quiser. É o jeito mais fácil de lavar as mãos em período eleitoral. Agora, se cada um vai decidir o que vai fazer, então cada um vai ser responsável por aquilo que decidir e suas consequências. Por quê? Nós vimos agora há pouco aí que a vacina, a Coronavac, ela já estará à disposição até dezembro.
Se até dezembro isso acontecer, quer dizer que não teremos tempo de ter aulas se levarmos em conta esse tipo de imunidade, que a imunidade rebanho pode acontecer. Você citou aí a cidade de Manaus, lá foi um levantamento lá por parte da Fiocruz, 65% da população já tiveram contato com o vírus. Então já pode existir por lá uma imunidade rebanho. Aqui a Mari vai mostrar daqui a pouco, nós temos pouco mais de 20 mil casos. Se multiplicarmos isso aí por 4, vai chegar em torno de 80, não sei quantos por cento da população está imunizada. Vacina, por enquanto, não tem, mas eu acho que todos deveriam ter, é minha opinião, eu não sei se é de vocês, uma coisa chamada bom senso. Aí, talvez isso aí possa resolver a parada. Tá certo, Letícia? Tá certo. Okay, Escolas então. fechadas para defender a vida, é isso que a gente precisa. Ok, se esse é o posicionamento. Para todo mundo ficar em casa. Eu acho isso muito importante, né? Dinheiro para todo mundo ficar em casa. Obrigado pela participação, foi um prazer tê-la conosco, tá certo? Estamos sempre à disposição para fazer esse debate democrático entre nós aqui. Obrigado pela participação. Muito bem, dona Mari. Agora, pelo visto, ninguém ainda tem definição de nada, né? A maioria decidiu que não quer, mas tem gente que ainda acha que tem, que quer, e outro pessoal que acha que não quer. Vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Vamos acompanhar aí essa situação, Storini. Vamos atualizar agora os casos da Covid em São José do Rio Preto, e na região Rio Preto registrou aí mais de 200 casos novamente da Covid nas últimas horas. Pois é, Mari. Total aí de 21.201 infectados pela Covid no município e 583 mortes. Nas últimas horas foram 3 mortes registradas. Ô Mari, só um minuto aí nessa história toda. Eu acho que a prefeitura, através, como é que chama a moça lá, aquela moça que fala sempre aí? Andréa Negri. Andréa Negri, o secretário aí, porque eles disseram anteontem ou ontem, não me lembro direito, tudo dia a gente põe aqui, a média móvel de casos e de mortes tem diminuído. A de mortes tem demonstrado que tem diminuído realmente. Sim. Agora, a média móvel de casos tem aumentado aí, pelo visto, no tocante, não a média móvel, no tocante ao número de casos diários. Então, eles deveriam mandar nota para nós, para todo mundo, dizendo, olha, são 220 casos e são 220 casos que foram registrados. Ou não, foram 80 casos registrados, como foi no último dia aí, e os outros cento e tantos aí, 160, que estava represado, porque senão a gente confunde o telespectador, e eu fico confuso também. Porque coloca isso aí, a gente coloca no site, aí fala assim, mas vocês não falaram que ontem diminuiu e agora está aumentando? E o pessoal tem razão de falar isso. Como é que pode estar diminuindo se agora, a partir de hoje, desde ontem está 200, vem 200 e tanto? Então, expliquem melhor essa situação, né? Ou, se vocês não explicam, o que está acontecendo? A gente supõe realmente que nós tivemos 200 novos casos. Não que estavam, não novos casos, casos que estavam aguardando resultados aí há 15, 10 dias, não sei. Fica melhor assim, você não acha? Porque em outros lugares aí há uma explicação. Olha, isso aqui são os casos novos, isso aqui são os casos retidos, como tem acontecido agora em Manaus, por exemplo. Está aumentando lá por quê? Foram buscar casos lá atrás, é isso? É isso? É o que eu peço à nossa simpática assessoria de imprensa aí, por parte aí da Secretaria de Saúde, que esclareça, porque senão eu fico aqui com o cara de pastel e as pessoas perguntando, não sei o quê, eu não sei explicar, eu não sou médico. Não é isso, Mari? É isso, Storino. Ribeirão Preto, no momento, tem 25.985 infectados pela Covid e 706 mortes. Já Araraquara tem 4.047 casos positivos e 45 mortes. E temos também a taxa de ocupação do Hospital de Base e a taxa de ocupação da Santa Casa aqui de São José do Rio Preto. A enfermaria tem 114 leitos ocupados, o que representa 58% da capacidade já atingida. A UTI do HB tem 99 leitos ocupados, o que representa 68% da capacidade atingida. Quer dizer que o quê? Diminuiu, Mari, de ontem para hoje? Diminuiu. Então, é isso aí, é o único sintoma, entre aspas, essa palavra sintoma dá até arrepio. É o único sintoma que a gente tem, justamente são esses dados aí. Não é isso, Mari? Isso. Porque aquele dado ali, olha, de 58 e 68, se isso aí fosse o que o Estado, o que a região representasse, estaria na fase azul isso aí.
estaria bem abaixo, né? Sim. Repete esses dados aí, porque aí a gente pode tirar uma conclusão, ou pelo menos tentar. Quantas pessoas estão na enfermaria do HB que atende a região de São José do Rio Preto, Mari? Na enfermaria, 114 leitos ocupados. São pessoas que estão sendo tratadas sem tratamento intensivo. São tratamentos aí, vamos chamar de ambulatorial, talvez, eu não sei o termo certo. E na UTI, quantas pessoas estão sofrendo lá, Mari? Na UTI, 99 pessoas. 99 pessoas, para uma região inteira de 106 cidades. Então, a gente tirou a média. Agora, vamos aí para São José do Rio Preto, onde só a Santa Casa, a princípio, do Hospital Público, atende a nossa população. Vamos lá, dona Mari. Na UTI da Santa Casa, tem 32 pacientes internados, o que representa aí 67% da capacidade, e na enfermaria, 31 pacientes internados, o que representa 69%. Já tivemos mais de 100 na enfermaria da Santa Casa. Aí. As duas já chegaram aí a 100% da capacidade. Pois é, então a situação aí... Então, os dados de Rio Preto lá são dados, a gente pode supor, Mari, que esses 200 aí são casos represados, que a realidade, então, é o que aconteceu na segunda-feira, aqueles dados abaixo de 100, que a gente ficou satisfeito com aquilo, né, Mari? Foi bem abaixo de 100, né? Sim. Foi uma quantidade mínima aí. Mais o que, dona Mari? Bom, de Covid também nós temos os dados das cidades da região, de Araraquara, Votuporanga. Vamos ver Votuporanga aí. Votuporanga e Catanduva, elas estão brigando lá, entre aspas, né? 2 casos de diferença lá, olha. A gente falava que era um absurdo entre aspas, né? Mostrava aí que Catanduva, que tem o dobro de população, ela teria menos casos que Votuporanga. E a coisa agora chegou naquilo que a gente achava que pelo menos seria o mais lógico, né, Mari? Diferença de apenas 2 casos aí, mas o número de mortes em Catanduva é bem maior. São 127 mortes, 85 em Votuporanga. A maior cidade da região noroeste, depois de Rio Preto, é Araçatuba, né? E lá são 5.869 casos e 140 pessoas que morreram. Você vê que é bem próximo o número de Catanduva de mortos com o número de Araçatuba, e Araçatuba é bem maior que a cidade de Catanduva, demonstrando que Catanduva teve uma situação mais complicada do que Araçatuba. Ah, mas aqui a população a região de Catanduva é muito mais populosa do que de Araçatuba, a região, e é verdade. Está mais próxima de Rio Preto, ali tem muitas indústrias, aquela coisa toda, uma alta movimentação. Araçatuba é um pouco mais isolada. Olímpia, Mari, já abriu lá os parques, os benditos parques, onde lá o nosso amigo Matheus já preparou seu calção para nadar lá? Sim, como é que é? Olímpia começou dia 23, né? Já? Ontem, 23? a permissão ontem, então. Aí para a abertura já dos parques. Está aí Olímpia e Mirassol também estão os casos aí. Mais o que nós temos aí? Mostra pra gente aí, tá aí o pessoal Tanabi, continua com a sua quantidade grande de pessoas contaminadas. Potirendaba, está aí os números de Potirendaba e o número de mortes. Só para frisar em relação ao Tanabi, Sorino, como você citou ali no começo do jornal também, 2 irmãos morreram, né, infectados. Uma de 15 anos, a Rebeca Reis, e o Isaac, de 20 anos. O Isaac, uma coisa não é comum isso não, hein, Mari? O Isaac morreu na quarta-feira, ontem, e a Rebeca morreu no dia 27 de agosto. Quais as idades desses meninos aí? 15 e 20 anos. É uma coisa que a gente... E foi de Covid confirmado? Covid. Que situação, hein? Então, a coisa já muda o perfil? Já está mais perigoso, então? Aí tem argumentos para quem não quer a volta às aulas aí, né? 2 adolescentes. Certamente, essas 2 crianças aí, né, que são 2 meninos, eles deveriam estar aí, não sei como é que chama hoje, se é 2º grau ou 1º grau, na minha época era isso, era ginásio científico. Acho que estão aí nessas... Ensino médio, o outro qual que é? Fundamental é o antes, é o antigo ginásio. Então, um devia estar no fundamental, o outro já no ensino médio, né? Quer dizer, é complicado. E aí? Voltamos aí com essas crianças de 15, 20 anos que morreram? Vamos deixar aí, vamos voltar? É a pergunta que faz. A discussão está aí em cima desses 2 casos, né, Mari? Quando eu falava de crianças, eu falava de crianças pequenas. 15 anos é criança, do meu ponto de vista, né? Eu que tenho 61, isso é criança. E aí, fica a reflexão, morreram 2 adolescentes, um de 15, um adulto de 20 anos, 2 irmãos, em Tanabi. Quer dizer, o vírus não está poupando ninguém e as estatísticas, às vezes, não comprovam a realidade, Mari. Concorda? Sim. Tem muita coisa aí, olha, vai ter muita gente aí que sofreu e que perdeu, jovens aí, depois daqui uns tempos vão descobrir por que perdeu, falar assim, a história era outra, né? Pode ter comorbidade? Pode, sei lá. Vamos para a previsão do tempo? Esquentou, hein? Achava que ia ficar aquele frio gostoso.
Eu nasci no frio, Mari. 26 graus aí, Araraquara, nesta quinta-feira, a temperatura média, neca de chuva. Umidade, 50%, está baixando. Vento, 13 quilômetros. Nós temos aí a temperatura mínima foi de 16, agora vai subindo, viu? Vai subindo, a mínima aí durante os próximos dias, final de semana aí, nós teremos a temperatura máxima também subindo, chegando em Araraquara na máxima de 37 graus na semana que vem, a partir da próxima quarta. É aquela história, né, Mário? O pessoal liga e pergunta, e com toda razão. Não, mas vocês falaram que vai chover, a CPFL disse que vai cair rajado. Olha, eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula. Quando você lê lá o horóscopo, está escrito assim, previsão. É uma hipótese, né? Fala de novo essa palavra. Hipótese, uma probabilidade. Probabilidade, né? Mas vocês falaram que vai chover aqui, que ia cair poste. Eu não falei nada, nós demos uma nota aí. O que fala é o Serviço Nacional de Meteorologia. Se o Serviço Nacional de Meteorologia não consegue prever que vai chover, e uma coisa só que eu te falo, viu, Mari? Quando vem chuva mesmo para lascar nessa região, que vem chuva para arrebentar, é aquele famoso SMS da Defesa Civil, que você recebe também, né? Aquele sim. Corra que vem coisa. Agora o restante, amigo, é previsão. Previsão. Clima-tempo, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Áreas da região sudeste do país acumularam grandes volumes de chuva em 24 horas. Das 10h30 da manhã do dia 23 de setembro às 10h30 da manhã do dia 24, a região de Guarapari, no Espírito Santo, acumulou 136,3 milímetros de chuva. Neste mesmo período, a região de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, acumulou 126,4 milímetros de chuva. Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade vão perder força sobre o sudeste do país. Em grande parte do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, incluindo Vitória, e na região de Caratinga, o sol vai aparecer entre muita nebulosidade e chove a qualquer hora do dia. Na região do Grande Rio, a chuva vai se concentrar no período da tarde. Já no norte capixaba, em parte do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, da zona da Mata Mineira, chove de forma passageira. No leste paulista, não tem previsão de chuva e o sol vai aparecer entre muita nebulosidade. Nas demais áreas do sudeste, incluindo Belo Horizonte, também não chove e o sol brilha forte. No noroeste e oeste paulista e extremo norte de Minas Gerais, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. E no centro-sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, tem risco de chuva com até moderada intensidade e rajadas de vento expressivas. A temperatura está em elevação na região. A mínima prevista em São Paulo é de 14, a máxima é de 27 graus, mínima de 17, máxima de 28 graus no Rio de Janeiro. Vamos falar de coisas boas agora, e uma excelente notícia é o curso gratuito aí para a área da cultura, voltada para mini cursos de dramaturgia, cenário e também figurino. Sobre esse assunto, eu vou falar agora ao vivo com a diretora de produção, Fernanda Miziaja. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Fernanda, eu queria que você me falasse sobre esse curso da Companhia Apocalíptica. Quando é que começam essas inscrições, até quando vão, e que você falasse aí, especificasse quais são esses cursos para as pessoas interessadas. Legal. Esse projeto de Ciências Apocalípticas Incubadora é um projeto que nós iniciamos ele agora no mês de setembro. Ele já tem algumas atividades que estão acontecendo e ele vai até o mês de novembro. Mas agora, focando nessas atividades do mês de outubro, tem várias atividades com inscrições abertas. Acontecem atividades durante vários dias da semana, né? Como você mesmo já citou.
todas as atividades, elas estão com as inscrições abertas e se inscreve online pelo site da CIA Apocalíptica, que é ciapocalíptica.com/incubadora. Lá, a pessoa vai ter acesso a todas as fichas de inscrição que estão com as inscrições abertas. Todas as atividades, elas já estão com as inscrições abertas e elas ficam abertas até um dia antes da realização da atividade. Então, dá tempo aí do pessoal se inscrever. Mas uma dica que eu dou é para que todo mundo corra para se inscrever, porque algumas atividades têm público e participantes limitados. Outra coisa que é legal reforçar é que todas essas atividades, minicursos e workshops, elas são 100% online, por meio da plataforma Zoom. Então, mesmo que não são de São José do Rio Preto, podem participar também dessas atividades. Agora no mês de outubro, a gente tem como as principais atividades, né, acontecendo: construção de meia máscara expressiva, figurino e maquiagem. Nós temos também uma oficina de interpretação com o Eduardo Okamoto. Temos uma oficina de ressignificação de objetos para criação, contação de histórias com a Carol Campos. Temos uma interpretação para contação de histórias com o Tiago. Então, são muitas atividades que os participantes podem fazer. Para participar, a única coisa a pessoa tem que ter mais de 16 anos de idade. Ela não precisa ter experiência na área artística, porque o que a gente quer com esse projeto é justamente apresentar algumas possibilidades da cena, da encenação e também do por trás, né, de um palco, por trás de teatro, a parte de produção, de figurino, de maquiagem, que também é muito importante para o teatro. Fernanda, eu queria que você falasse novamente o site para o pessoal acessar aí e fazer a inscrição. O site, se tiver também um telefone de contato aí para o pessoal. Tá, ok. O nosso site para as inscrições é ciapocalíptica.com/incubadora. Também está no link da bio do nosso Instagram, Cia Apocalíptica, e do Facebook, o link que vai dar acesso diretamente para esse site, tá bom? Então, se vocês puderem também seguir as nossas redes sociais, Cia Apocalíptica, com T mudo, e aí também o site para vocês fazerem as inscrições. Um telefone de contato pode ser, inclusive, o meu telefone, que é 17 9 88 18 8999. E a gente está à disposição aí para tirar qualquer dúvida, para instruir também esse processo de inscrição. Tá certo aí. Muito obrigada, Fernanda, pela participação. Que legal, né, Mari? Eu que agradeço. Vou fazer esse curso também, viu? Então, vou fazer um curso desse, eu e a Aninha, né, Aninha? Vamos fazer de que lá? Eu adoro aquelas coisas de máscaras, Aninha. Né? Lembra Veneza, né, Mari? Você vai fazer de que? Qual que você faria, Mari? Só para fazer uma enquete para você aqui. Dramaturgia é legal, tá? Dramaturgia, né? Interessante. Você vê como é que a internet hoje ela é legal nesse ponto, né? Você vai aprender teatro através da internet, vários cursos e o mais importante, de graça. Como artista sofre nesse país, né, Mari? Não é brincadeira não, né? Uma nova adaptação, né, Historino? Que coisa, né? Ô, Mário, deixa eu dar uma boa notícia aqui. Olha, você conhece a Artesp? É a agência reguladora do transporte do estado de São Paulo. A Artesp é que comanda e fiscaliza as rodovias que são pedagiadas, que foram privatizadas, também as rodoviárias, as linhas de ônibus, para ver se não tem ônibus clandestino por aí rodando. Essa é a agência. E a agência acabou de divulgar aqui dados que eu acho super importantes. Olha aqui, uma redução de 30% entre o ano passado e 2010, né, dos casos aí dos acidentes nas rodovias paulistas e também 60% no número de mortes. Olha que ideia, que dado maravilhoso, do ano passado até 2010. E também uma redução de 34% no número de feridos. Olha, isso aí, segundo a Artesp, isso se deve a vários fatores. Logicamente que estamos pagando a conta disso aí, né? Que tem pedágio aí que são caros, né? Pelo amor de Deus, hein? Tem pedágio aí que você tem que deixar as calças por lá. Principalmente em Araraquara, naquele pedágio lá que é caríssimo, e o de Catanduva. É caro, mas tem suas vantagens. Porque se andar em Minas Gerais, em outros estados aí, onde tem rodovias aí que não são conservadas, você sofre e sofre bastante. Então,
Segundo a Artesp, se deve à duplicação de rodovias, à construção de passarelas, também aquelas faixas de aceleração que ela acaba ajudando no fluxo de entrada nas rodovias e também nas saídas, como aconteceu aqui na Washington Luiz, em Rio Preto, que foi construída ali aquela saída para a Avenida Alberto Andaló, que era um funil perigosíssimo que acontecia. E além, lógico, do trabalho sempre eficiente da Polícia Rodoviária Estadual, né, Mari? Não podemos esquecer disso, que aquele canudão que fica lá apontando para você, Mari, já viu aqui? Já passou por isso, Mari? Sim. Ele olha para você, né, e vai te acompanhando. Aí você fala, ai meu Deus, será que foi ou não foi? Aí, dentro de poucos dias, nasce o bebê através da caixa de correios, menos 7 pontos. Bom, ninguém quer ser multado? Ninguém quer. Uma vez um cara falou comigo que, em vez de você ficar procurando radar, procura as placas aí, obedece as placas. Exatamente. Tá bom, Mari? Mas o que, Mari? E a polícia? Ó, Mari, o pessoal tá roubando aí, Mari, furtando materiais de consultórios, né? A gente coloca essa nota aí, essa reportagem, porque ela acontece no interior de São Paulo. Eu tenho certeza que essa quadrilha de vagabundos agiu aqui também na região de Rio Preto, Araraquara e também em Ribeirão Preto. Como é que é a história, Mari? São policiais aí de Presidente Prudente, Ourinhos e também da capital de São Paulo, Luiz Storino, que nessa quinta-feira realizam aí a Operação Panaceia, cumprindo aí vários mandados de busca e apreensão em relação a esses integrantes de uma quadrilha que é especializada em furtar equipamentos de consultórios médicos. A quadrilha, que age aí no interior paulista e também na capital, é acusada de furtar e revender mais de 2 milhões de reais em equipamentos. Segundo a polícia, a quadrilha é encabeçada por 2 pessoas aí de países sul-americanos vizinhos aqui ao Brasil. Podem ser hermanos, né? Não sabe de onde são esses hermanos aí, mas hablam espanhol, né? Mas o que, Mari? Storino, agora pela manhã está acontecendo o júri em Estrela do Oeste, é o júri popular do Matheus Rogério Soares. Ele é acusado aí de matar a companheira dele, a vítima Aniele Giovana Sanches. Nós temos a imagem dela. Cadê aí. A professora? É a professora, é isso mesmo. Ela, na época que ela foi assassinada, ela tinha 25 anos. Esse crime aconteceu no dia 30 de junho do ano passado em um sítio na cidade de Populina. E de acordo aí com o inquérito, o acusado ele confessou a morte e falou assim, confessou na realidade falando que foi acidental, mas como que é acidental se o tiro foi na cabeça da vítima, né? Acidental na cabeça? Então ele falou que foi acidental. Aí o delegado foi descobrir, brigavam, maltratava e acidentalmente ela deu um tiro, o tiro pegou na cabeça dela, tá certo. Para a polícia ele falou que foi acidental e o próprio irmão dele, né, do acusado, que chamou a polícia após o crime aí, os policiais foram até o sítio aí onde o casal morava e encontrou a vítima caída na varanda do imóvel. Ela tentou aí se livrar dele no momento. Acidentalmente? Não, tentou se livrar dele para escondendo na cozinha, mas não conseguiu. Ele matou ela e arrastou ela até a varanda. Aí. Acidentalmente. É um cretino, né? Espero que o júri, o promotor vai detonar esse cara hoje lá. Deve ser o promotor ali de Jales, né? Ou de Fernandópolis. Vai detonar esse cara hoje. Vamos ver o que o júri decide, né? Do jeito que as coisas são, acidentalmente, tá arriscado um cara desse ainda sair livre aí, de ficar com o cara de tacho aí. Então vamos esperar acidentalmente que vai acontecer hoje lá no júri, em Estrela do Oeste, né? Estrela do Oeste. Parou a cidade, hein, Mari? Parou a cidade, hein? Parou, hein? Cidade pequena, né? Mas o que, Mari? Teve também um acidente grave que aconteceu na cidade de Araraquara, no centro de Araraquara, ali na Avenida José Bonifácio com a Rua Expedicionários, ali próximo ao semáforo. Nós temos imagens aí do Mostra acidente. pra gente aí, Diego. Foi de um motociclista, Storino, de 25 anos, que realizava as entregas. No momento que ele realizava, ele acabou caindo ali, colidindo num cruzamento e sofreu aí o impacto. O que eu falei ontem? O que eu falei ontem? No início do programa? Eu não sei se tem culpa ou não tem, mas que está acontecendo, tá. Né? E a marca lá, né? É a famosa, né? É a pressa de entregar coisa quente, entregar coisa rápida. E a tragédia está aí. Não foi tragédia, graças a Deus, parece que ele está bem lá, né? Foi socorrido, levado para a UPA,
mas infelizmente aí mais um acidente. Mais o que, Uma Mari? motorista ficou ferida também após capotar o carro na Vila Tibério, na zona oeste de Ribeirão Preto. Segundo informações aí da Polícia Militar, a mulher seguia pela rua Dr. Jorge Lobato quando teria perdido o controle da direção do veículo e atingido a traseira de um outro carro que estava estacionado. Com o impacto, o veículo que a vítima estava capotou e foi parar aí no meio da rua. O corpo de bombeiros foi acionado e precisou retirar a mulher do carro e ela foi encaminhada aí para a unidade básica de saúde. De acordo com as equipes, ela passa bem. Ok. Bom, tá bom, respira. Bom, né? Ux. Ai. Ei, Aninha, a nossa editora de esportes está aqui, né? Tudo bem, Ana? Tudo bem, boa tarde, Torino. Ana, seu time aí não ganha, né? Perdeu pro Sport Recife, né? Perdeu. Mas o Sport já aprontou, né? Que ele ganhou, ele empatou com o Palmeiras aqui em Sim. São Paulo. Ele ganhou lá do Fluminense, eu vi o jogo, e o Corinthians foi um gol de pênalti, não foi, Ana? Foi um gol de pênalti e o Corinthians está aí se complicando, mais próximo da zona de rebaixamento. O jogador bateu na mão a bola bateu na mão do Everaldo e o Maidana fez o único gol do jogo, 1-0. Tá aí, portanto, aí o Corinthians perdeu lá pro Sport Recife. Jogar lá dentro de Recife, na Ilha do Retiro, é difícil, né? E o cara deslocou bem o Cássio, né? O Cássio foi para um lado, a bola foi para o outro. Mais o que, Aninha? Campeonato Paulista Série A2. Já temos aí os finalistas ou ainda não, Ana? Ainda não. No jogo de ida, o 15 de Piracicaba empatou em 0-0 com o São Caetano. Então, aí o resultado vai ficar para o jogo de volta. Caso empate novamente, aí vai para os pênaltis a decisão. Vi esse jogo, Aninha. O São Caetano massacrou o 15 de Piracicaba durante boa parte do jogo. E o goleiro lá, o Mota, ele fez tudo para defender lá e põe a mão na cara mesmo, amigo. Porque foi complicado. O São Caetano, se jogar assim lá no Grande ABC, vai complicar a vida do 15 e o 15, se bobear, mais uma vez fica de fora, como ficou no ano passado, quando a Inter de Limeira. Olha que o gol que o cara perde. Não tem jeito, né, Aninha? Não, em decisão assim não tem como perder esses gols. Exato. A Ana é implacável, né? Ela fala. Ela parece a moça lá do sindicato, mas do futebol. Mais o que, Aninha? Palmeiras empatou em 0-0 também pela Libertadores. Tinha a chance de se classificar para as oitavas antecipadamente, mas não venceu. Olha o chute de longa distância, né? O goleiro foi lá, né? Chute do Gabriel Menino. Tá mandando bem aí no campeonato. Ele foi convocado pela seleção, né, Ana? Mas vai jogar em uma posição diferente do que ele faz no Palmeiras, né? Olha, o professor ficou lá, né? Ai, meu Deus. Né? O professor. Uma vez fiz entrevista com o Luxemburgo, é difícil entender o que ele fala, né? Ele tem um X. Tá aí, portanto, aí. É isso aí. Mais o que, Ana? Botafogo classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Empatou em 0-0 com o Vasco, mas no jogo de ida tinha ficado 1-0, então se classificou. 2.600.000 reais aí de grana na conta do Bota. Teve um jogador do Botafogo que no final caiu, bateu a cabeça numa chuteira e saiu lá pelo carro lá de resgate. Que situação, né? Na ambulância. Sim. Muito bem. Ana, vai ter público ou não vai ter público aí no Campeonato Paulista? Que a CBF diz que quer 30% dos estádios com torcida única e inclusive marcou uma eliminatória da Copa do Mundo do Brasil em São Paulo. Vai ter ou não, Ana? Aqui em São Paulo não vai ter. O governo negou o pedido da CBF e o José Medina, coordenador do Centro de Contingência, falou sobre isso na coletiva de ontem. Vamos escutá-lo. Nós não temos ainda essa definição, porque é impossível ter essa definição baseado naquilo que está acontecendo em outros países. Nós estamos observando o que vem acontecendo na Europa, as restrições que eles estão colocando na Europa, e essa decisão ela vai ser tomada de acordo com a dinâmica da pandemia e de acordo com a dinâmica do comportamento da população. Tchau, Aninha. Tchau, até amanhã. Tchau, Marinha. Tchau, vamos fechar com o bichinho lá do zoológico? Fecha o bichinho do zoológico, aí nasceram aí 2 lobinhos, guará. É a imagem de hoje no Zoológico de Rio Preto. Que bonitinho, hein? Parece o meu cachorro Aico lá, né? Olha que lindinho. Olha, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Quais serão os nomes, Mari? Ainda não tem. Sugestões aqui para o nosso programa, hein? É isso aí, um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Até amanhã, sexta.